Um negócio cabeludo, cabuloso. Eu vi agora uma entrevista coletiva do Instituto Nacional de Seguro Social. Era Seguridade, né? Agora a gente fala Seguro Social, dizendo que já no próximo mês esses descontos de associações e sindicatos não acontecerão. Não importa se são legítimos ou não, eles não ocorrerão e a gente vai ter o ressarcimento. Mas não ficou claro se a gente está falando de ressarcimento de 1 mês, de 2 meses, dos 6 bilhões e 300 milhões. Não ficou claro. A gente vai falar sobre isso, mas eu acho, Vini, que antes de mais nada, a pessoa tem que saber se ela foi fraudada ou não, né? Exato. Se ela é uma vítima ou não. Exato. E já tem diversos canais com bastante credibilidade na internet. Se você digitar agora no Google ou em outro buscador aí da sua preferência, como descobrir se houve desconto no meu INSS, você vai encontrar um passo a passo. Detalhar o passo a passo aqui fica inviável porque não me parece que é difícil, é intuitivo você fazer essa descoberta, mas são realmente algumas etapas. Só que você abre no computador, mexe pelo celular e você vai conseguir fazer isso com bastante tranquilidade. Então procure primeiro, né, um canal que você confie, veja em outros canais também se as etapas são as mesmas, para você evitar cair qualquer golpe. A gente estava aqui nos bastidores, antes de começar a nossa live aqui, a nossa transmissão, falando que já tem muita gente oportunista, safada mesmo, ligando, dando golpes agora também, falando sobre isso, né? Olha, tem que tomar muito cuidado. E do ponto de vista político / econômico, Megali, ontem eu estava acompanhando vocês falando sobre esse assunto, tem cortes também já no perfil do Flow News no Instagram, é lamentar e trabalhar enquanto imprensa e sociedade para que os responsáveis sejam severamente punidos, porque as pessoas que tiveram os seus descontos são aposentados e pensionistas, são as pessoas que mais precisam desse dinheiro e também são as pessoas mais vulneráveis a esse tipo de safadeza, porque em geral, né, tava falando isso até com alguns colegas, é aquele tipo de pessoa que precisa, né, do óculos para ver o olerite, que precisa muitas vezes de ajuda porque a letra é pequenininha, então a pessoa não vai ficar monitorando alguns centavos, alguns poucos reais que é descontado mês a mês da sua conta, mas quando você vai ver o todo, a gente está falando de algo na casa de 6 bilhões e 300 milhões de reais, de acordo com a Polícia Federal e a CGU. Então, é realmente lamentável o que aconteceu, Megali. O Acácio, já saiu a lista aqui das entidades que estão sob investigação. Elas têm nome, né, de coisa séria, elas parecem coisa séria. São elas a AMBEC, a Sindinap, anote aí se você é pensionista, se você é aposentado, se tem alguma dessas ali no seu contra-cheque. Sindinap, AAPB, que imagino que seja a Associação de Amigos do Pensionista Brasileiro ou coisa parecida, AAPEN, que depois foi denominada ABSP, CONTAG, AAPPS Universo, Unaspub, Conafer, Adpap Prev, que anteriormente se chamava Acolher, a ABCB/Amar Brasil e a CAAP. São essas as 11 associações, sindicatos que estão na mira da Polícia Federal. Para um escândalo dessa magnitude, Acácio, são poucas as prisões por enquanto. São poucas as prisões, porque eu vou até pegar um gancho. Você falou que disseram que vão fazer a restituição, mas eu acho que o governo ainda não tem noção do todo, mas não consegue individualizar quem foram os reais lesados, quanto as pessoas perderam individualmente, qual foi o volume para cada uma dessas associações. E quando a gente pensa em prisão, quando a gente pensa em direito penal, a gente tem que pensar também na individualização das condutas daquelas pessoas. E quando a gente pensa numa associação, ela tem um corpo diretivo, normalmente um corpo plural. Então é necessário que seja individualizada a conduta de cada um dos dirigentes dessas associações. Mas teve até um colega que falou no chat, eu acho que vale a gente reiterar, óbvio, a gente tem que olhar para o histórico de cada uma dessas associações, mas eu sou capaz de apostar que parcela dessas associações foram criadas exatamente com essa finalidade. Anteviram ali a possibilidade dessas fraudes e falaram, olha, vamos criar essas associações, vamos criar esses mecanismos para isso, né? O que é triste,
Porque se a gente for pensar principalmente nos pensionistas, que normalmente são pessoas desassistidas, quando a gente vê alguém, imagina que essa pessoa esteja bem intencionada, criando uma associação para ajudar, e de repente usam essa associação para uma fraude, é triste, é complexo e essas pessoas precisam ser punidas com o rigor da lei. E é uma covardia, né, Vini? Porque entre os presos e entre os afastados estão pessoas que eram responsáveis pelo setor de atendimento ao cidadão. Ou seja, eram pessoas que eram responsáveis por receber eventuais reclamações de aposentados e pensionistas. Então, há de se imaginar que muita gente tenha percebido que havia alguma coisa errada ali. Provavelmente ligava, provavelmente mandava e-mail, provavelmente acessava as redes sociais e essas reclamações caíam no vazio. Dá para imaginar isso porque essas pessoas estão entre as investigadas. Quer dizer, eles não deixavam nenhuma saída para que a pessoa conseguisse buscar os seus direitos. E tinha até policial envolvido nessa tramóia. E a gente tem aí um gráfico, porque o torcedor de internet, ele quer que o escândalo caia no colo ou do Lula ou do Bolsonaro, mas me parece que a gente está falando aqui de uma coisa muito ecumênica. Veja que esses desvios aconteciam desde 2016. Né? Eles começaram a crescer bastante em 2022, ainda no governo Bolsonaro, mas em 2023 e 2024 dispararam. Aquilo que oscilava na casa dos 600 milhões, 550 até 700 milhões por ano, o que já é muita grana, tornou-se quase 3 bilhões em 2024. Esse gráfico nos sugere, senhores, não sei se vocês concordam, que a nova equipe do INSS encontrou ali um esquema em funcionamento e aperfeiçoou esse esquema. Né? É isso que esse gráfico sugere. Sim, concordo, Megali. Desde 2022, mas com ênfase em 2023 e 2024, o que já era um crime se tornou ainda mais... Os criminosos se sentiram mais à vontade para praticar esse tipo de fraude. É isso que o gráfico mostra. Que antes, e a gente está falando de muito dinheiro, né? A casa ali é de milhões de reais. Mas depois saiu do M de Maria pro B de bola, né? Foi para casa dos bilhões de reais. Eu estava fazendo uma conta, né, lembrando do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação ao imposto de renda, a isenção para quem ganha até 5 mil reais, ele está correndo atrás de 27 bilhões de reais por ano para esse projeto de fato ser neutro do ponto de vista fiscal, para o governo não perder a arrecadação de receita. Bom, ele precisa de 27 bi por ano, só que de fraude tem mais de 6. É uma porcentagem importante desse valor que ele está correndo atrás. A gente pode se lembrar também, né, de outros escândalos de menor proporção que aconteceram nessa gestão. A gente vai falar mais para frente, né, de uma pauta nesse sentido, e aí eu vou trazer aqui, em junho de 2024, depois das chuvas no Rio Grande do Sul, você lembra que teve primeiro uma discussão para saber se ia ter ou não, Megali, leilão de arroz importado, porque o estado do Rio Grande do Sul é um estado importante na produção de arroz, e as chuvas fortes comprometeram essa produção. Daqui a pouco a gente vai relembrar qual foi o saldo desse leilão, as empresas que ganharam o leilão. Então o que está acontecendo nessa área em específica, que é a área previdenciária, não dá para dizer que é um ponto fora da curva. Já existem problemas em outras áreas da atual gestão federal. É por isso que o presidente Lula sabe que ele não tem a chance de errar, o PT não tem a chance de errar nesse sentido, porque... não tem mais o benefício da dúvida, um partido que foi associado à imagem da corrupção, e aí você pode concordar, você pode achar que essa associação é justa ou injusta, é uma outra discussão, mas o fato é que existe essa associação. É difícil para o presidente Lula, inclusive em debates políticos, lidar com isso. Ele é sempre questionado nesse sentido, e foi o Lula que pediu a demissão do Stefanuto, que era o presidente do INSS. Na entrevista coletiva, depois da operação feita pela Polícia Federal, o ministro da Previdência, que é o Carlos Lupe, disse que a indicação para a presidência do INSS foi dele, Carlos Lupe. Então meio que ele assumiu essa bronca, ele tira essa responsabilidade do Lula, mas informações da imprensa dão conta que é o Lula que pede a demissão do presidente do INSS. Mas se a responsabilidade é dele, tem que ser demitido. Sem dúvida. O Carlos Lupe, você diz? O Carlos Lupe. Sem dúvida. Das duas, uma. Sem dúvida. Ou ele sabia de tudo que estava acontecendo, foi participante ativo, ou ele foi omisso, né? Compliciou-se
do escândalo, ou ele não sabia, o que é tão grave quanto. Exato. As pessoas não têm que ser demitidas só por corrupção. A incompetência também é um ótimo motivo para você demitir alguém. Como é que o ministro da Previdência não percebe um negócio desses debaixo do bigode dele? Agora, sabe o que é legal a gente comentar? Porque esse tipo de assunto, ele fura a bolha, né, do INSS. Tá todo mundo falando sobre isso. Mas poucas pessoas vão se lembrar que o BNDES, que tem participação na Tupi, a Tupi é uma empresa que tem capital aberto. A Tupi produz cabeçote de motor. Como o BNDES tem participação na Tupi, participação acionária, ele indica... BNDES Par. Ele indica, né... ele indica quem ele quiser para o conselho. Ele tem esse poder. Empresa que produz cabeçote de motor. Privada. Um dos indicados foi o Carlos Lupe. O ministro da Previdência foi indicado para fazer parte do conselho de uma das maiores empresas do mundo que produz cabeçote de motor. Além do Carlos Lupe, a outra indicada foi a ministra da Igualdade, Aniele Franco. O que o Carlos Lupe e a Aniele Franco têm de competência para participar de um conselho de uma empresa privada que produz cabeçote de motor? Então o Carlos Lupe me parece que estava bastante ocupado com outros afazeres, que não conseguiu olhar para o que acontecia debaixo do seu nariz dentro do INSS. Cássio, é o novo Petrolão do PT? Eu acho que tem tudo para ser o novo Petrolão por algumas razões. Primeiro, quando nós mostramos o gráfico, além do crescimento durante os últimos 2 anos da gestão do presidente Lula, eu acho que é um fator mais grave, que causa mais perplexidade, porque o presidente que foi afastado hoje é alguém de carreira. Pelo menos na minha cabeça, a gente sempre pensa que alguém de carreira talvez tivesse mais tato, tivesse mais preocupação, tivesse mais jeito com a coisa pública. E é exatamente o contrário. Depois de muito tempo, o INSS passa a ser gerido por alguém de carreira e o gráfico aumenta muito, muito, muito durante a sua gestão. Isso nos leva a crer que ele não só sabia desse esquema, como ele aperfeiçoou esse esquema ao longo dos últimos anos. Em segundo lugar, falávamos sobre o Carlos Lupe. A gente precisa olhar para a figura do Carlos Lupe, presidente nacional do PT. Se a gente lembrar também, ele foi afastado pela Comissão de Ética da Presidência da República porque não podia cumular a presidência de um partido com o ministério, e ele saiu da presidência do partido, mas acabou chiando bastante. Ele é uma cria do Brizola, ele era ajudante de ordens do Brizola. Com o falecimento do Brizola, ele acabou tomando para si o partido, e o PDT é aliado de primeira hora do presidente Lula. Durante as primeiras candidaturas do presidente Lula, o PDT, inclusive, indicou o candidato a vice, e quando não indicou, esteve ao lado do PT. Então é difícil dissociar esse novo Petrolão, esse previdencião, sei lá como a gente vai chamar, do governo do presidente Lula. Infelizmente, porque o Custódio disse, acho que vale reiterar, o governo vinha patinando, mas vinha se mantendo em pé. Eu acho que uma pancada como essa, a essa altura do campeonato, pode causar estragos bastante consideráveis. Até porque a classe média e a oposição já tem uma resistência muito grande aos sindicatos, inclusive aos bons sindicatos. Sim. Quando você cria sindicatos e associações previdenciárias com o único intuito de desviar dinheiro, é como se a realidade estivesse chancelando o discurso da direita, né, o discurso de décadas da direita, que sindicato só serve para roubar dinheiro, que é um bando de pelegos que estão lá para roubar dinheiro do trabalhador, porque foi exatamente o que aconteceu. Agora, a versão que o PT vai vender esse esquema prosperou durante todo o governo Bolsonaro e foi descoberto no nosso. Essa versão pode colar? Então, eu ia falar justamente sobre esse ponto, Megali, porque eu tenho certeza que, independentemente de quem seja o candidato do PT em 2026, pode ser o presidente Lula, em uma eventual reeleição, pode ser qualquer outro nome, e o PT sempre é muito forte em qualquer eleição para a presidência da República, porque tem voto. Esse é um assunto que vai ser comentado. E, além desse argumento que você colocou, eu tenho certeza também que um outro ponto que será levantado é: deixamos a Polícia Federal trabalhar na nossa gestão. Foi descoberto porque a Polícia Federal consegue trabalhar, a gente não impede o trabalho da Polícia Federal. Esse é o tipo de argumento que a gente já ouviu algumas vezes de autoridades do PT, de figuras importantes do Partido dos Trabalhadores, e para mim é um argumento que cada vez perde mais peso, porque você deixar a Polícia Federal trabalhar nada mais é do que a sua obrigação.
Como eu, tá aqui no Flow News todos os dias, ou toda quinta-feira, às 6h30 da tarde. Eu tô fazendo aqui, isso é o mínimo. Você não obstruir o trabalho da Polícia Federal. Isso não pode ser um argumento para um eleitor que está na dúvida, voto ou não voto no PT? Fala, nossa, realmente eles deixam a Polícia Federal trabalhar, vou votar. Tem que ter outro argumento. Então eu acho que não cola, acho que esse tipo de argumento é fraco, até porque o PT não tem o benefício da dúvida quando a gente fala sobre o mau uso de verba pública, Megali. Cássio. Não, e você tocou no ponto dos sindicatos. A origem do PT é a origem sindical. O PT surgiu em São Bernardo como um braço do Sindicato dos Metalúrgicos. E os escândalos que nós tivemos até aqui em Petrolão, Mensalão, nenhum deles tinha tocado ainda, tinha chegado tão perto ainda dessa origem histórica do PT. E eu acho que isso, obviamente, está causando ainda mais preocupação no presidente Lula e no núcleo do governo, porque até aqui você tinha uma narrativa. Aceitassem ou não essa narrativa, mas você tinha uma narrativa, que isso era coisa do Centrão, como foi no caso do Mensalão, lá na CPI dos Correios, que isso era coisa do Centrão mais uma vez, como foi no caso do Petrolão, porque PP, republicanos, democratas, União Brasil, que indicavam os diretores da Petrobras, agora não. Chegaram num ministério próximo às origens e à atuação principal do PT. E aí você dissociar uma coisa da outra num contexto como esse é bem mais difícil. Mensagem da Janice. Essas fraudes sempre tem gente de dentro. Lembra do escândalo da Caixa, com Caixa Tem, roubaram milhões. Bom, é impossível que não haja gente de dentro num escândalo como esses. Até porque, vem cá, os bons não perceberam que um burocrata qualquer do INSS estava passeando de Ferrari? Você viu? Teve Porsche moto da BMW. O cara andando de Patek Philippe, comprando o quadro do Portinari. Não foram poucos os sinais externos de riqueza, né? E impressionante que isso tenha durado tanto tempo. É impressionante mesmo. E no fim das contas, acho que o Acácio foi muito feliz quando ele fala sobre a parcela da população que é afetada diretamente por esse tipo de fraude. Porque é uma parcela da população que nas campanhas eleitorais o PT promete defender, que é uma parcela economicamente vulnerável. Pensionistas, aposentados, pessoas que dedicaram sua vida trabalhando e que agora, né, no momento que já tem uma idade mais avançada, precisam descansar, precisam do amparo médico, precisam de recursos financeiros para ter uma vida digna. Essas pessoas que o PT promete defender e promete cuidar na sua gestão são as mais impactadas por esse tipo de fraude que a gente está vendo, que já acontecia em outras gestões, nós mostramos no gráfico, ninguém esconde isso, mas quem estava agora no comando do INSS também não dá para brigar contra os fatos, porque os números de fraude saiu da casa de milhões para bilhões de reais, se sentiram mais à vontade para cometer esse tipo de crime.